Este é o podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo. Olá, este é mais um episódio do podcast Arcai. Hoje temos um convidado muito especial, José Antônio Alves Torrano, ou Já Torrano para os amigos, e com ele falaremos de uma personagem de fato extraordinária, Dicker. Já Torrano é professor de Letras Clássicas da Universidade de São Paulo, autor, tradutor e muito mais. Esperamos poder descobrir quanto muito mais o Já Torrano está fazendo nesse momento. O meu nome é Gabriele Cornelli. Estou junto nessa entrevista com a Bia de Pauli. Olá, Bia. Olá, Gabriele. Olá, Torrano. Olá, salve para todos. E na produção, Fernanda Pio e Gustavo Gomes. Seja muito bem-vindo já. Passo a palavra para a Bia para começarmos essa conversa. Torrano, novamente, muito bem-vindo ao podcast Arcai. Obrigado por ter aceitado, o nosso convite. É certamente um prazer e uma honra ter você aqui com a gente para falar da Dicker. Mas antes da gente começar a nossa conversa sobre essa personagem, nós gostaríamos de conhecer um pouco da sua trajetória acadêmica. O que te levou a escolher o curso de Letras Clássicas? E dentro do curso, ou seja, desse curso, do universo dos estudos clássicos, quais temas e autores despertaram mais o seu interesse? Bom, eu fiz o curso clássico no colégio, porque eu estava interessado em literatura. E no curso clássico, a professora de português disse que um escritor tem que estudar os clássicos e que eu devia de fazer letras clássicas na faculdade. Mas eu estava decidido a fazer filosofia. E então eu fui prestar o vestibular para filosofia. E no vestibular da filosofia, na USP, no ano de 70, havia 3 livros a escolher para ser arguido a respeito deles no exame oral. Era o Mênon de Platão, o Discurso do Método de Descartes e a Carta sobre o Humanismo de Heidegger. E eu escolhi a Carta sobre o Humanismo de Heidegger porque eu achei que talvez fosse mais fácil um filósofo contemporâneo do que os filósofos antigos, como Platão e Descartes. E quando eu fui comprar a Carta sobre o Humanismo, eu encontrei também a Introdução à Metafísica, traduzido pelo Emanuel Carneiro Leão, que tinha traduzido ambos os livros, que na época tinha sido publicado. E aí eu li a Introdução à Metafísica, que foi um livro que decidiu a minha vida, porque eu cheguei à conclusão que eu jamais teria uma opinião sobre aquele livro, sobre o que aquele livro dizia, se eu não soubesse grego antigo. A menos que eu soubesse grego antigo, eu poderia ter uma opinião e decidir se aquilo me parecia correto ou não. Porque ele estava fazendo a introdução à metafísica, comentando fragmentos de Parmênides, fragmentos de Heráclito, um canto coral da Antígona de Sófocles. E aí eu entrei no curso de filosofia e o curso tinha sido destruído pelo regime militar com a cassação dos professores, justamente em dezembro de 69, isso aconteceu. E em março de 70 eu entrei lá e percebi que não era aquilo que eu queria, então eu fui fazer letras clássicas no ano seguinte. E na primeira aula de grego que eu fui assistir, eu fiquei encantado com a aula, que era magnífica, da professora Ana Lia Amaral de Almeida Prado. E aí eu conheci também o professor José Cavalcante de Souza, que foram as personagens mais importantes da minha vida, depois de meus pais. Que maravilha! As palavras, você desenhou um percurso que vem da filosofia, vai para a filosofia, volta para estudos clássicos. O teu percurso tem muito desta inquietação com o sentido das palavras. Conta um pouco mais de como você decidiu, de fato, depois se engajar nesses projetos de tradução fantásticos que você vem fazendo.
o curso, eu tive diversos professores, eram 8 professores, mas os que me impressionaram e que eu tive mais aula e mais afinidade, e por uma coincidência eu tive mais aulas porque a minha turma ficou um maior número de semestres com esses professores, foram esses 2 que eu citei. E com eles ficou claro para mim que para eu compreender o pensamento grego, eu precisava de conhecer a língua grega. E que a tradução é solidária da interpretação. E que se eu quisesse ter uma interpretação minha, um contato, um entendimento meu próprio das obras clássicas, eu devia de lê-las em grego. E para lê-las em grego, a tradução é a leitura mais acurada. É a leitura que procura a exatidão. Com a tradução, a gente tem que pesar cada palavra e a relação entre elas. Então, a tradução é a leitura mais completa, por isso que eu comecei a traduzir. Eu comecei a traduzir como uma forma de estudar, e depois também como uma forma de apresentar a minha compreensão da obra. Então, eu acho que a tradução é a forma como eu compreendo a obra. Agora, eu acabei de traduzir, eu estou revendo a minha tradução das tragédias de Sófocles. E então, eu imagino que se Sófocles escrevesse em português, ele escreveria a minha tradução. Torrano, em que ponto da carreira você considera que você está hoje? Você diria que os temas que te provocam hoje em dia são semelhantes ou diferentes daqueles que te provocavam no início da sua carreira como professor, pesquisador e tradutor? Olha, a impressão que eu tenho é que eu caminhei em linha reta, atraído sempre pelo mesmo foco de luz. E eu sempre me guiei pela intuição, e a minha intuição sempre me levou pelos caminhos certos. Não por mérito meu, mas porque isso é da natureza da intuição. Então, eu acho que o meu mérito foi ter me entregado à minha intuição. Isso do ponto de vista intelectual. Do ponto de vista afetivo, eu acho que isso não é um bom conselho, se entregar à intuição. É melhor refletir sobre o que vai fazer. Mesmo porque, do ponto de vista intelectual, o caminho é o da reflexão. Então, a intuição te dá o tema da reflexão. E esses temas sempre foram os que eu fui desenvolvendo. Eu penso que desde o meu primeiro trabalho ao último tem uma continuidade, tem uma unidade. Mas eu acho que hoje eu tenho mais amplitude na minha visão disso, que é o objeto de minha reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, Já. De novo, por essa ideia da intuição, eu vou levar comigo. Eu acho que os ouvintes também vão pensar muito sobre isso, sobre a diferença entre a intuição para a vida intelectual e a intuição para a vida emocional também. Muito legal. Posso te perguntar, você falou um pouco dessa sua recente tradução do Sófocles. Em que momento você acha que está, em termos de amadurecimento, digamos assim, desses seus processos? Você citou agora há pouco, falou, eu acho que estou num momento assim que eu consigo entender melhor. O que é exatamente esse momento? Então, eu tenho aqui a edição do Édipo da Les Belles Lettres. Sim. E nela tem o meu nome e está escrito assim, dezembro de 72. Porque em 72 eu fui à livraria francesa e comprei essa obra com o objetivo de traduzir o Édipo Rei, que era uma tragédia que me impressionava. Eu achava que o enigma da existência estava equacionado lá no Édipo Rei. E por isso que a tragédia era tão enigmática.
E então eu comecei a traduzir, mas eu nunca conseguia chegar ao fim, porque quando eu chegava lá pela altura do Êxodo, eu já não estava satisfeito com o início e voltava a traduzir de novo. E aí eu traduzi o Prometeu, né? Me pareceu muito mais fácil traduzir o Ésquilo, Prometeu, do que o Sófocles. Em seguida, eu estava muito intrigado com o mito de Dioniso e traduzi e comprei a bibliografia para estudar as Bacas de Eurípides. E nesse ínterim, por uma coincidência, o José Celso Martinez Correia me mandou um telegrama. Naquela época não havia e-mail. Ele me mandou um telegrama, e naquela época também eu não tinha telefone, e o telegrama era o único meio de chegar até mim. Então, ele mandou um telegrama pedindo para eu ir falar com ele. Aí eu achei muito interessante, porque começava assim, Evoé, o telegrama dele. E aí ele me pediu para traduzir as Bacantes. Aí eu fiz a tradução para ele. E eu achei muito mais fácil traduzir Eurípides. Depois eu traduzi Medeia a pedido do Antunes Filho, e comecei a traduzir Agamenon, mas não porque eu quisesse fazer uma tradução de Ésquilo, mas porque eu queria estudar a tragédia, né? Eu queria estudar. Aí, quando, ao longo dos anos, eu vi que eu tinha traduzido toda o Agamenon. Aí eu me propus a traduzir a Oresteia, que foi a minha tese de doutorado, de livre docência, foi a minha tese de livre docência. O meu mestrado foi a tradução e estudo da Teogonia. O meu doutorado foi um livro muito, como direi, enigmático, chamado Sentido de Zeus. E a livre docência foi justamente a tradução e estudo de a Oresteia. E quando eu defendi a livre docência, eu percebi que eu já havia traduzido as outras 4 tragédias também, né? Então, também eu já tinha traduzido. Aí eu revi a tradução e publiquei. Nesse ínterim, eu comecei a traduzir Eurípides. Aí eu traduzi as 19 tragédias de Eurípides, eu deixei para o fim a tradução de Bacas, porque a tradução que eu tinha publicado não me agradava, mas eu também não conseguia nenhuma solução que me agradasse. Aí a última tragédia de Eurípides que eu traduzi foi Bacas, e eu podia consultar, e me propus que eu podia consultar qualquer livro que eu tinha disponível, menos a minha tradução, porque senão eu ficaria prisioneiro dela e não conseguiria pensar outra forma. Muito interessante. Aí eu fiz uma segunda tradução, sem consultar a primeira, e eu percebi que eu tinha conseguido ser muito mais conciso que na primeira, a linguagem é muito mais concisa, muito mais contida, e depois de algum tempo eu fiquei achando que a minha primeira tradução estava muito melhor que a segunda. E então eu resolvi refazer a segunda, comparando com a primeira, para fazer uma espécie de ver o que realmente era melhor na primeira que na segunda, em que se a primeira era realmente melhor que a segunda. Aí eu fiz uma terceira versão, que prevalece a segunda. A segunda está mais bem realizada do ponto de vista da evolução da minha poética da tradução. E
Eu sou pesquisador de CNPq, o que eu atribuo uma grande importância a isso, para mim, porque tem que fazer relatórios e tem prazos, então isso é inestimável, esse compromisso é inestimável. E, inclusive, eu, quando estava preparando a livre docência, eu era coordenador do programa de pós-graduação, e eu sei que eu tinha tantos compromissos burocráticos que, se eu não tivesse esse compromisso de prazo com o CNPq, eu não teria feito a tradução de Ésquilo. Então, agora, essa tradução de Sófocles é um projeto do CNPq também, e com isso eu traduzi as 33 tragédias que chegaram até nós da antiguidade. Que maravilha, já. Que história bonita e que sinceridade em dizer que é tão importante também temos alguém que nos cobre relatórios ao final, né? Eu quero... Isso é ótimo, isso é uma maravilha. O nosso tempo é sempre muito tirano. Eu vou chamar aqui o intervalo já, e logo depois do intervalo voltaremos para falar da nossa dica. Muito obrigado. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai, com ch.unb.br. Estamos de volta com o Já Torrano e vamos agora para a nossa conversa sobre a Dike. Torrano, em primeiro lugar, vamos apresentar a nossa personagem de hoje para os nossos ouvintes. Se pensarmos nos documentos literários mais antigos da cultura grega, de que nós dispomos, que são os poemas épicos arcaicos, e começando pela Teogonia de Hesíodo, o que você poderia nos dizer que ali se diz sobre justiça, sobre Dike? Então, a palavra na Teogonia que designa justiça é a palavra dika, né? E eu penso que para compreender essa noção mítica é preciso que a gente tenha presente algumas características do pensamento mítico, né? Então, o pensamento mítico se distingue do pensamento filosófico pelo fato de o pensamento filosófico ser conceitual, opera com conceitos, né? Ele opera com ideias abstratas. E o pensamento mítico opera com imagens, no sentido de objetos de uma percepção sensorial, né? É como se o pensamento mítico operasse unicamente com os elementos da sensibilidade, com aquilo que nós podemos ver, ouvir, sentir, tocar com os sentidos corporais. E, então, o pensamento mítico, ele pensa o mundo através de imagens. Ora, as imagens, como objeto de uma percepção sensorial, é o particular, é a parte, é aquilo que é parcial, né? E, então, como o pensamento mítico pensa a totalidade? Há uma noção no pensamento mítico que tem justamente essa função de operar a passagem do particular para o universal, que é a noção mítica de deuses, a noção mítica de deuses, que eu entendo como sendo os aspectos fundamentais do mundo, os aspectos do mundo que configuram o mundo, que organizam o mundo, né? As estruturas permanentes do mundo. Então, o pensamento mítico pensa a justiça como com imagens de... Pensa os deuses são pensados e são descritos com imagens, principalmente a imagem de uniões amorosas, de procriação, de combates pelo poder, né? Então,
essa imagem de núpcias é importante porque o Deus se casa com a deusa e tem um filho que representa essa imagem de núpcia, de procriação, é importante para mostrar a relação entre os aspectos do mundo, não é? Os aspectos do mundo. E então a Justiça é filha de Zeus e Temis, né? Zeus e Temis, no segundo casamento de Zeus, na teogonia, com Temis. Temis significa a instituição da lei, né? A lei como uma norma instituída. E Zeus, então, desposa Temis, que é filha do céu e da terra. Então, o céu e a terra são a imagem da totalidade cósmica, é o par primordial. Então, ser filho do céu e da terra significa que essa Temis é uma lei que abrange a totalidade do ser, não é? E Zeus é o nome que se dá para o poder, tanto o poder que organiza o mundo físico, quanto o poder que organiza a sociedade humana. Então, Zeus é o exercício do poder, o fundamento do poder, a fonte do poder, né? E então as núpcias de Zeus e Temis significa justamente essa união do poder que organiza o mundo e a sociedade humana e de uma lei que é filha do céu e da terra, que abrange a totalidade do ser. E Zeus e Temis têm duas tríades de filhas, né? A primeira são as horas, né? As horas, que são as estações. Hora, em grego clássico, pode ser tanto parte do dia quanto as partes do ano. Aqui, no caso, são as partes do ano, são as estações, né? E as horas tem o nome de eunomia te dicen te kai eirenen tetaluian, que eu traduzi assim, equidade, justiça e paz viçosa. Eunomia, eu traduzi por equidade, mas eu acho que hoje eu traduziria por eunômia, simplesmente aportuguesando a palavra. Eunomia significa a observação dos costumes, a manutenção dos costumes, né? Nomos significa costume, a lei consuetudinária. E eu indica essa relação de preservação, de observação, de conservação dos costumes, né? Eunomia. Dica é a segunda, que eu traduzi por justiça. E a terceira é eirene, que deu em português o nome Irene, que significa paz, que tem o epíteto de tetaluian, que significa viçosa, vicejada, florescida, né? Então, a paz tem esse epíteto vegetal, de florescida, a paz florescida. E outra tríade são as moirai. Moirai significa parte. Eu gosto de traduzir essa palavra moira por parte, ou por porção, não é? As moirai são as partes no sentido da participação de cada um em ser e ter, né? E as moiras são clotó te lacasis te kai atropon, que eu traduzi fiandeira, distributiza e inflexível, né? As moiras dão aos homens participação em bem e mal, né? A parte de cada um, a parte no ser e ter de cada um. Então, é muito interessante que a justiça dê nome a uma das estações do ano. Ora, em grego antigo, as estações nunca tiveram esses nomes, eunomia, dica e eirene. Isso é uma imagem que o poeta usou para pensar a relação entre a justiça, Zeus e Temis, né? E a relação da justiça com o curso dos acontecimentos, com o ciclo das estações, o ciclo da vida e da natureza. Então, essa irmandade aqui dessas tríades, né, da justiça como uma das estações, o que significa isso? Filha de Zeus e de Temis. Então, de uma ordem que abarca a totalidade e que se manifesta no horizonte temporal, né? Uma ordem que se manifesta no horizonte temporal, como uma manifestação do sentido de Zeus, né? Então, a justiça, para
Hesíodo, como também nós vamos ver para Homero, ela é imanente ao curso dos acontecimentos, é como se fizesse parte do equilíbrio do mundo, não é? Do movimento próprio do mundo, não é? Por isso que ela é pensada como filha de Zeus, já que Zeus que organiza o mundo, ela é uma manifestação do espírito de Zeus. E ela é correlata das moiras, quer dizer, da participação de cada um em ser e ter. Então, é como se a justiça fosse inerente não só ao curso dos acontecimentos, como também ao que cada um é, ao que cada um faz e é. Então, essa é a noção de justiça em Hesíodo. Isso, desculpa te interromper sobre essa questão, mas eu achei muito... A gente poderia te ouvir falando de deuses e deusas por muito tempo, mas você chegou num ponto em que essa ordem imanente, ela tem a ver depois com o ser humano. No mesmo Hesíodo, nos Trabalhos e os Dias, a dica, a justiça, tem o mesmo sentido da teogonia? Então, eu penso que sim, e que justamente esse sentido da teogonia, que eu acabei de explicar aqui, citando esses versos 901 a 906 da teogonia, que informa a própria concepção de vida que é exposta nos Trabalhos e os Dias, né? Por quê? Os Trabalhos e os Dias começa com um hino a Zeus, né? Falando de Zeus como fundamento da fortaleza, do poder, do prestígio e da reputação dos homens, né? E então, em seguida, dos mitos que ele apresenta a sua concepção do mundo e da condição humana, o mito de Prometeu, o mito dos gêneros humanos, né? O mito do falcão e do roxinol, ele fala de justiça e transgressão. Justiça aí é a palavra dica, e transgressão é a palavra híbris. Então, nos Trabalhos e os Dias, do verso 213 a 380, ele fala uma série de coisas sobre justiça, a relação entre justiça e transgressão. Quer dizer, transgressão é a injustiça, é a híbris, no sentido de uma agressão, de uma extrapolação, não é? Então, nesse sentido, a gente já vê que existe está implícita essa correlação entre justiça e moira, né? Entre a hora e a moira, né? Porque a justiça se contrapõe à transgressão, à híbris, né? O ultraje. E aí ele fala, nesse trecho da teogonia, ele fala da cidade justa e da cidade injusta. Então, eu vou ler um trecho aqui, que ele fala da cidade justa e da cidade injusta, que eu penso que é muito revelador dessa concepção de justiça, né? Ele fala dos reis, né? Do rei justo e do rei injusto, e das consequências disso para a cidade. Quem dá sentenças aos forasteiros e aos nativos retas e não transgride de modo algum o justo, conserva a urbe em flor e o povo nela floresce. A paz sobre a terra é nutriz de jovens, e nunca Zeus latividente lhe atribui a dolosa guerra. Nunca fome segue os varões de reta sentença, nem ironia, e festivos têm os campos lavrados. Terra lhes traz muita vida nos montes, carvalho traz bolotas na alta fronte, e traz mel no meio. Os lanosos carneiros arqueiam com farto velo. As mulheres dão à luz filhos símeis aos pais. Florescem com bens sempre. Em navios não querem ir, e dadivosa lavoura lhes traz frutos. Então, aqui é interessante, porque ele fala que os reis justos
tem uma terra, tem uma cidade populosa, né, em que a população é saudável e florescente, que a terra é nutriz de jovens e não há guerra, não há fome, não é? Os campos lavrados são fecundos, a terra faz com que o carvalho produza bolota na alta fronde e mel no meio do tronco, os carneiros são lanosos, as mulheres dão filhos semelhantes aos pais, né? E florescem sempre com bem. Então, é interessante essa concepção que a justiça, que para nós é um fenômeno de ordem político-social, para Hesíodo se mescla e não se discerne da ordem natural das coisas, do que nós consideramos a ordem natural das coisas. Então, para o pensamento mítico hesiódico, como para o pensamento mítico homérico, a ordem natural e a ordem político-social estão integradas e interdependentes, não é? E então, a noção também de justiça aqui é uma justiça coletiva, porque o rei que é justo traz benefício ao seu povo, né? E, em seguida, ele fala da cidade injusta, né? Aos afins à transgressão vil e a ações maléficas, Zeus Crônida lativitente lhes tributa justiça. A miúde toda a urbe paga por um mau varão, que se faz delinquente e inventa estupidez. O Crônida do céu lhe envia grande aflição, fome e peste junto, e um a um morre o povo. As mulheres não geram e minguam as casas por desígnios de Zeus Olímpio, e, aliás, ainda, ou destrói-lhes vasto exército, ou a muralha, ou navios no mar. O Crônida lhes faz pagar, né? Então, é o reverso, né? O mau rei, que é injusto, né? Ele faz com que todo o povo pague por sua injustiça, e os Zeus envia grande aflição, envia fome, peste, as mulheres se tornam inférteis, né? As casas, a população mingua e perdem as guerras, as muralhas são destruídas pelos inimigos, há naufrágios no mar. Então tem uma espécie de solidariedade universal com o justo e um ressentimento universal com o injusto, né? Então, nós vemos aqui que ele está dizendo, com outras palavras, aquilo que ele disse antes. E, na sequência, ele vai mostrar que a justiça para o homem individual, para o camponês, né, consiste no trabalho. A justiça consiste no trabalho, porque o trabalho insere o homem na ordem divina, na ordem das coisas, na ordem do mundo, e torna o homem grato aos deuses. E, por isso, o trabalho o recompensa, né? E, em seguida, ele, depois dessa parte, que ele fala da justiça e da transgressão, ele vai falar das estações do ano. Então, ele vai descrever o outono, o inverno, a primavera e o verão. E as atividades próprias para cada época. Então, o homem justo é aquele que trabalha estando atento aos sinais da natureza, ao canto dos pássaros, que indicam a mudança das estações, não é? Porque a cada tempo ele tem uma tarefa que deve ser feita naquele tempo, para que no tempo seguinte ele tenha condições de fazer a tarefa do tempo seguinte, no cultivo da terra, né? Então ele vai descrevendo as diversas atividades. É um calendário agrícola, né? Então aí fica mais claro essa
essa inserção, essa descrição, digamos assim, né, a inserção da justiça entre as horas, né, como nome de uma das horas, quer dizer, essa compreensão da justiça como ligada a uma estação, né? O outono é opora, o inverno é keimon, a primavera é ear, e o verão é ethos. Então, nenhum desses tem nome de dica, né? Então, o poeta ele estava usando uma imagem. Eu penso que, assim como os filósofos têm noção de que o conceito é um conceito e não confunde o conceito com a realidade, os grandes poetas, como Homero e Hesíodo, tinham a noção de que a imagem é imagem. Então, eles não confundiam a imagem com a realidade. Então, eles tinham noção que esse aparato imagético e cástico com que eles pensavam e descreviam os deuses, isso era um repertório de imagens que eles se serviam para falar de algo que está além das imagens, né? Que é a transcendência do mundo. E aqui, então, fica claro que qual é a relação da justiça e das horas. Isso fica claro justamente nos trabalhos e os dias, que a justiça é uma das horas. O sentido dessa imagem, para mim, é que a justiça se manifesta no curso dos acontecimentos, como uma manifestação do sentido de Zeus e Temis, que é a lei universal. E aqui... Torrano, sim. Desculpa. E isso e no Hesíodo, né? E se nós formos para Homero, na Ilíada, nós podemos encontrar ali uma concepção de justiça similar a essa concepção hesiódica de justiça? O Homero já é um outro universo, né? O universo de Homero é o universo de uma aristocracia guerreira. Hesíodo é um camponês da Beócia, que vive do cultivo da terra, né? E que reverencia a deusa Paz como uma deusa nutriz de jovens, né? Como uma deusa florescida. E em Hesíodo nós vemos em Homero nós vemos uma sociedade aristocrática e guerreira, né, com um código de honra muito bem definido, muito rígido e muito severo, né? Mas, lendo a Ilíada e a Odisseia, eu percebo o mesmo universo, né? As mesmas categorias mentais para pensar o mundo, não é? Então, na Ilíada, a Ilíada começa assim: a fúria agora canta a deusa do pelida Aquiles, destruidora, que impôs 10.000 dores aos acaios e arremessou para o Hades muitas almas valorosas de heróis, os quais ia dando como presa para os cães e os pássaros todos. Era feita a vontade de Zeus. Desde que primeiramente se apartaram em discórdia os dois, o atrida senhor de homens e o divino Aquiles. Então, essa oração intercalada aqui era feita a vontade de Zeus, né, e se cumpriam os desígnios de Zeus, né? Essa expressão intercalada, Dios deteleieto bulé, a bulé de Zeus, a vontade de Zeus se cumpria, mostra que a vontade de Zeus coincide com o curso dos acontecimentos, né? Isso aqui é bem claro. Agora, a Ilíada tem por tema as gesta, né? As façanhas guerreiras. Então, fica claro que a relação do herói com o Deus, a atitude do herói com o Deus, com cada um dos deuses, então, esses deuses aqui são, na verdade, os diferentes âmbitos de atividade humana, as diferentes formas pelas quais o homem age, os diferentes aspectos do mundo. Então, em cada circunstância, o homem está
em interação com determinado Deus, porque essa noção de Deus é o modo mítico de pensar o mundo, não é? E o homem grego está sempre no mundo, o homem está sempre no mundo, o homem grego está sempre numa interação e interlocução com Deus. E esse conhecimento do Deus significa o conhecimento dessa circunstância em que ele se encontra, né? Porque o mundo é pensado com essa noção de Deus, com esse imaginário. Então, trata-se de uma compreensão, a compreensão dos deuses, na verdade, é uma compreensão do mundo e das circunstâncias em que cada um se encontra. Então, nós vemos, logo no começo, uma epifania de Palas Atena a Aquiles. Essa epifania é notável, porque há um conflito. Aquiles se sente ultrajado pelo seu comandante em chefe, que é o rei dos reis, Agamenon, né? Aquiles é um rei, ele é um general dos Mirmídones, né? E ele tem o epíteto de Basileuteros, ele é mais rei. E o Agamenon tem o epíteto de Basileutatos, o rei dos reis, né? O rei dos reis. E, no entanto, Agamenon prevalece do seu poder e ultraja Aquiles, retirando dele o seu quinhão de honra, que era um prêmio que lhe foi conferida pelo exército como um reconhecimento do seu valor guerreiro, né, do seu valor pessoal. Então, tirar esse prêmio significava desonrá-lo, retirar aquilo que era o reconhecimento público do seu valor social, do seu valor militar. E então Aquiles pensa em matar Agamenon com a espada. Ele põe a mão na espada e vai puxá-la. Quando ele vai puxar, ele sente puxado pelos cabelos, olha para trás e vê a deusa Palas Atena. E aí é interessante essa hora, porque os olhos fúlgidos, né, os olhos fulgurantes, não se sabe se os olhos fulgurantes são de Aquiles ou da deusa Palas Atena. Alguns tradutores entendem que é da deusa Palas Atena, mas o texto é ambíguo. E a deusa só é vista no meio da multidão, da assembleia dos guerreiros, a deusa só é vista por Aquiles, que tem uma interlocução com ela. Aí pergunta para ela: filha de Zeus, vieste do céu para ver a híbris de Agamenon, a transgressão de Agamenon? Aí ela responde: vim enviada do céu por Hera, que ama igualmente ambos vós. Se quiseres me ouvir, não mate Agamenon, mas apenas lhe diga palavras, o machuque com palavras, não com a espada. E Aquiles imediatamente ouve a deusa dizendo assim: os que ouvem os deuses, os que obedecem os deuses, são por eles atendidos. E é melhor, então, porque a deusa dá esse conselho, que se ele não matasse Agamenon, mas só o injuriasse com palavras, ele receberia o triplo ou quádruplo, né? E então ele imediatamente obedece à deusa. É interessante aí nesse diálogo que a deusa fala assim: se queres me ouvir, se quiseres me ouvir, né? Então tem uma liberdade. E Aquiles diz que vai ouvi-la porque sabe que os que ouvem os deuses são por eles atendidos, né? Então, isso contrasta, por exemplo, com a epifania de Palas Atena com Pândaro. Pândaro é um guerreiro aliado dos troianos que, depois de ter feito um pacto e juramento entre os aliados gregos e os aliados troianos, para que a guerra fosse decidida num duelo singular entre entre Menelau e Paris, né, que é o esposo de Helena e o raptor de Helena. Então, a guerra seria decidida num duelo singular. Quem vencesse ficaria com Helena e seus pertences, e suas riquezas. E a guerra acabaria. E então o pacto é feito e Menelau vence Paris, porque
Paris é vencido, mas Afrodite, que o protege, o escamoteia e o transporta para o seu quarto dele, né? E então os deuses em assembleia decidem se a guerra acabou, mas Hera quer que a guerra prossiga para que os troianos sejam punidos, né? E então Atenas é enviado para aconselhar Pândaro, que é um aliado troiano, de desferir uma flecha. Ele é um arqueiro, para ele fazer uma prece a Apolo, que é o patrono dos arqueiros, e matar Menelau com a flecha, porque assim ele ganharia benesses de Paris, e a gratidão de Paris. E Pândaro, a deusa, a Palas Atena, se manifesta a ele na forma de um dos guerreiros lícios do povo dele, e ele não percebe que era a deusa. Então isso mostra o quanto que ele era limitado, porque no momento a motivação dele era um benefício pessoal em detrimento de um bem coletivo, não é? Porque todos estavam satisfeitos da guerra acabar, e ninguém queria Helena lá em Troia, a não ser Paris, né? E então ele imediatamente faz esse cálculo de que para ele seria vantajoso receber uma recompensa de Paris e desfere contra Menelau. Então aí Agamenon proclama que os troianos estão condenados à derrota, porque eles são perjuros, eles quebraram o juramento, né? Eles quebraram o juramento. Então, aí, nesse discurso de Agamenon, em que ele diz que os troianos são perjúrios e, por isso, estão condenados à derrota e à ruína, tem um sentido de justiça, né? Tem um sentido de justiça. E aí, então, nós vimos, nesses dois exemplos que eu dei, da epifania de Palas Atena para Aquiles e da epifania de Palas Atena para Pândaro, né? O que é Palas Atena? Palas Atena é o âmbito do saber fazer, da ação, né? Que envolve reflexão, domínio de si, observação das circunstâncias para aguardar o momento oportuno para intervir de modo a revirar a situação de desfavorável em favorável. E então essa intimidade de Aquiles com Palas Atena mostra que ele tinha um conhecimento da circunstância em que se encontrava, ao contrário de Pândaro, que mostra que ele não fez reflexão nenhuma, a participação dele de Palas Atena era realmente muito depauperada, né? Ele não reconheceu a deusa, nem viu as consequências funestas do seu próprio ato, que estava sendo aconselhado. Então, a deusa é do saber fazer. Então, o saber fazer tem que ver com a perícia e com a imperícia, com a habilidade e a inabilidade, dependendo da atitude do homem com relação a esse âmbito de ação, não é? E então o conhecimento do Deus, a afinidade com o Deus, a atitude correta perante o Deus é como para nós uma atitude correta diante do mundo. Uma atitude correta diante do mundo, diante de cada circunstância da vida, a atitude correta leva a um bom êxito, a um bom sucesso. E a atitude incorreta leva necessariamente ao desastre, né? ao fracasso. A gente gosta muito de ouvir você lendo as suas traduções e recontando essas histórias, de fato fantástico. Nós temos ainda alguns poucos minutos e eu queria te provocar sobre esta primeira epifania, que penso que leva já um pouco para pensar a outra parte de Homero, que é a Odisseia. Porque se eu entendi bem, a Palas Atenas, ela diz, não usa a espada, usa as palavras, que é um pouco esta passagem também de uma sociedade aristocrática e guerreira para uma outra maneira de pensar a justiça, né? A justiça que se faz no espaço da palavra. Como é que é esse Odisseu? Por que a Odisseia, na justiça da Odisseia é tão diferente? Então, em Odisseia, na Ilíada,
Tem alguns estudiosos que têm dúvidas sobre a justiça na Ilíada e tal. Eu penso como Lloyd Jones, no livro dele, Justiça de Zeus, né, The Justice of Zeus, que ele mostra que essa noção de justiça de Zeus está perene na cultura grega, desde Homero, Hesíodo, e vai até a filosofia, né? Essa concepção de justiça de Zeus. Esse é o título do livro dele. Agora, na Odisseia já é menos discutível se tem justiça ou não, porque, na verdade, a história da Odisseia é a história da reintegração de posse, né, de um homem que tinha direito à posse e que reaver os seus pertences, a sua casa, o seu reino, né? Então, é como se fosse a história toda, a história da justiça. Agora, esse herói Odisseu, ele tem uma afinidade tão grande com Palas Atena, com Aquiles, que ele tem os mesmos epítetos de Palas Atena, né? Um epíteto comum de Odisseu e de Palas Atena é Polímetes, né? Que é o solérquio, que tem muita metis, né? Metis é a astúcia, que é um dos nomes de Palas Atena, inclusive, e é a mãe de Palas Atena, né? E então, na Odisseia, isso está muito claro, no sentido da reintegração de posse de Odisseu, que volta para casa, não é? Mas também, logo no proêmio, isso também fica claro. Na tradução do André Malta, que eu vou ler, da Odisseia, o proêmio diz assim: o varão me evoca, musa multiforme, que muitíssimo vagou depois de pilhar a sacra polis de Troia, e de muitos homens viu cidades e soube a mente, muitas dores no mar em seu ânimo sofreu, almejando sua vida e a volta dos companheiros. Nem assim o salvou, apesar de se empenhar, pois pereceram por causa de seus próprios atrevimentos, os tolos que devoraram vacas do sobrepassante sol, que deles então retirou o dia de volta. Então, aqui já fica claro que Odisseu perdeu os companheiros por causa desse crime que os companheiros cometeram. Apesar do empenho de Odisseu de salvar os companheiros foram vítimas do naufrágio, do qual só Odisseu se salvou, porque só Odisseu, que havia aconselhado os companheiros a não tocar nas vacas de Hélio, das vacas sagradas do sol, Hélio, mas eles o fizeram porque estavam premidos pela fome, e então o não retorno deles foi um castigo, né? E, em seguida, fala de uma assembleia dos deuses no Olimpo, e Zeus se lembra da morte de Egisto, não é? E diz que Egisto, a fala de Zeus é o seguinte: opopoi. Opopoi é uma interjeição de espanto, de contragosto, né? De desgosto. Opopoi, de lamento. Opopoi, como os mortais de fato culpam os deuses, pois de nós, dizem, os males lhes vêm, mas são eles mesmos que, por seus atrevimentos, além do quinhão, têm dores. Tal como também Egisto, além do quinhão, casou-se com a cortejada esposa do Atrida e, à volta, o matou. Ciente de íngreme fim, já que antes nós lhe dissemos, enviando até ele Hermes, o vigilante Argifonte, para não matá-lo e não lhe cortejar a mulher, pois de Orestes partirá a vingança pelo Atrida, assim que ele se tornar moço e ansiar a sua terra. Então, é interessante essa concepção. Os mortais culpam os deuses, né? Mas os seus males advêm do seu própria estupidez, que ele traduziu por atrevimento, né? Atastalia, que eu traduzo por estultícia, ele traduziu por atrevimento. Então, essa história paradigmática de Egisto, que é morto por Orestes,
em vingança da morte de Agamenon, que Egisto matou, e quando Egisto tinha sido advertido por Hermes, no mensageiro dos deuses, de que não devia desejar a mulher do general que estava na guerra, nem matá-lo, porque seria punido por isso. Então, mostra que tem essa concepção de justiça que aparece logo no primeiro canto, além da própria intriga dos 24 cantos da Odisseia, mostrar essa reintegração de posse como um ato de justiça, né? Aqui é interessante essa passagem que eu acabei de ler, né? Como os mortais de fato culpam os deuses, pois de nós dizem os males há de vir, mas são eles mesmos que, por seus atrevimentos, além do quinhão, têm dores. Quer dizer, além do que é parte do homem de ser finito e imortal, que é a condição humana, pela sua estupidez, os homens têm dores, né? E isso não é culpa dos deuses. Isso lembra o mito de quando o arauto proclama que Theoi anaitioi, os deuses não são culpados, não são aitioi, são anaitioi, né? Os deuses não são culpados, que a opção é do homem. Eu acho que essa formulação platônica lá no mito de já está prefigurada nessa passagem aqui da fala de Zeus no canto 1, no início do canto 1 da Odisseia. Torrano, e então pensando em tudo isso que nós já conversamos aqui sobre a Dike, você então diria que nos trabalhos na obra de Hesíodo e em Homero, né, haveria uma convergência no modo de se entender o que é a justiça? O que esses poemas têm em comum na sua compreensão, né, do que é a justiça? Bom, esses poemas têm em comum, além da forma, né, que é o hexâmetro, que é o verso da poesia épica, né, a linguagem formular, a construção, a composição oral, são propriedades. A composição oral, quer dizer, é um canto que é composto com um repertório de fórmulas que vão sendo combinadas, não é? E de acordo com uma sequência narrativa e de uma sociedade ágrafa, não é? Que ainda desconhecia a escrita ou não usava a escrita. E então, além de pertencerem ao mesmo gênero, à mesma época, embora regiões diferentes e contextos sociais diferentes, né? Uma aristocracia guerreira, por oposição a uma comunidade agrícola, não é? De pequenos lavradores, existe uma mesma visão do mundo, né? Que é a visão do pensamento mítico grego-arcaico. É a mesma visão do mundo, né? Essa noção de deuses, né? É o mesmo panteão, né? Então, a justiça ela é pensada nesse contexto desse repertório de imagens e de noções que constitui o panteão grego. E então isso determina essa convergência da noção de justiça nos dois poemas de Homero que eu citei e nos dois poemas de Hesíodo que eu citei. Então, a gente pode traçar em comum: a justiça é filha de Zeus, não é? A justiça se dá na relação do homem com a divindade, com o Deus, né? Nessa interlocução e interação do homem com o Deus. E a justiça é inerente ao curso dos acontecimentos, né? Ela faz parte do mundo, não tem como escapar à justiça de Zeus. Aliás, esse pensamento me parece profundamente reconfortante, não é? Embora seja um pensamento de uma outra época, né? De um outro povo, de uma outra língua, né? Que está lá nos umbrais da história do Ocidente, me parece um pensamento reconfortante, mesmo se nós o pensamos unicamente por amor do conhecimento das obras antigas e de como esses clássicos pensavam
o mundo, é reconfortante pensar que a justiça é inerente ao curso dos acontecimentos e que não há como escapar dela, não é? Mesmo que seja por um momento de contemplação estética. Com essas suas últimas palavras, o nosso tempo é muito justo, como é sempre um pouco tirano também. Eu queria concluir esse podcast nessa certeza de que, no fundo, há uma justiça, de fato, ainda dentro, imanente à nossa vida. Eu quero te agradecer já por essa conversa belíssima, que tem um ritmo, que é o ritmo dos teus escritos, que eu convido todos os ouvintes a procurarem em todos os lugares onde se podem achar, nas melhores bibliotecas, provavelmente. Eu quero te agradecer por essa conversa, quero agradecer também a presença de Bia, de Gustavo, de Fernanda na redação. Muito obrigado já por estar conosco no Podcast Arcai hoje. Obrigado pelo convite, e isso é uma bela forma de cultivar nossa bela amizade. Gratíssimo a você, ao Gustavo, a Fernanda e a Beatriz. Grande abraço. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Gabriele Cornelli e Gustavo Gomes. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br. Até a próxima!